Olá, meninas! Bem-vindas a mais um estudo aqui no nosso cafezinho da tarde. Eu venho hoje compartilhar um pouquinho com vocês sobre Eva. Ainda não é a resposta, né, do nosso questionário. Vou dar um tempinho aqui para vocês irem entrando. Daí eu vou compartilhar de que livro eu tirei esse estudo e um pouquinho das coisas que eu tenho aprendido nesse estudo. Esperar vocês começarem a entrar aqui no nosso vídeo. Oi, Ruth, bem-vinda. Oi, Ellen. Oi, Dresa. Gente, vou pegar um pouquinho. Meu medo de sair daqui de pegar água é que os meninos venham e roubem meu lugar. Porque isso pode acontecer. Estão ali sentadinhos assistindo desenho. Você, seu moço. Então, meninas, vamos lá. Oi, vamos começar o estudo. O estudo de hoje vai ser tirado do livro As Mulheres Notáveis da Bíblia, de Elizabeth George. Ela tem um capítulo todo que ela fala de Eva, e esse foi o capítulo que mais mudou a minha vida na visão sobre Eva. Eu vou te explicar por quê. Muitas vezes, até na própria igreja, a gente tem uma visão muito distorcida de Eva. Nós sabemos que ela pecou, né? Ela foi a primeira pessoa a pecar. Só que, infelizmente, nós apenas lembramos dela sobre o pecado. Nós não pensamos nela como uma pessoa. Nós não pensamos nela como uma pessoa que foi perdoada por Deus. Nós pensamos apenas nela como uma pecadora. E nós permitimos que o pecado dela caracterize quem Eva é. E não é assim. A gente sabe que Deus, ele é um Deus de misericórdia e graça. Deus tanto perdoou o pecado dela, quanto prometeu que através dela viria o Redentor. Então, nesse livro, ela vai falar muito sobre quem Eva foi e muito sobre a questão da vida de Eva, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui a câmera. Pronto. Se eu consigo parar aqui. Mexi rapidinho e ficou balançando. Então, o livro, ela começa a tratar sobre as primeiras coisas sobre Eva. Então, ela traz o seguinte. Primeiro, ele começa a falar que Eva, ela foi a primeira mulher. Como primeira mulher, ela deveria aceitar a sua feminilidade. Quando Deus criou Eva, Deus falou assim, que era muito bom, né? Todas as outras criações de Deus, Deus falava que era bom. Belinha, eu preciso que você fique quietinha, tá bom? Mas quando Deus criou Eva, ele falou que era muito bom. Então, a feminilidade de Eva, ela é uma característica muito boa na criação do Senhor. E daí ela também fala que a gente deve cultivar a feminilidade como um presente de Deus, né? Nós fomos criadas, Deus nos fez femininas com um propósito. E nós temos que ser gratas a Deus por isso. Com a ideologia de gênero hoje tão afetada, a gente acaba que muitas vezes desprezando essa feminilidade em busca de uma falsa liberdade financeira, conquistas pessoais, e a gente acaba às vezes colocando essa feminilidade que Deus nos deu de lado. Então ela fala assim que nós devemos não apenas ser femininas, mas cultivar essa feminilidade de Cristo, né? Que a gente possa estar vendo quem nós somos em Cristo. E seja compromissada com o melhor. Então vou abrir aqui minha Bíblia em Provérbios 31. Pra gente poder estar lendo. Provérbios 31. Provérbios 31, versículo 29, diz o seguinte:
Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então, ele fala que ela, a mulher, né, como Deus deseja, ela sempre está compromissada com o melhor. Então, ela foi a primeira mulher, as primeiras de Eva, né? Foi a primeira mulher, foi a primeira esposa. E ela foi, como a gente já aprendeu no outro estudo sobre as mulheres na época da queda, ela foi uma resposta de Deus à incompleta vida de Adão. Então, a partir daquele momento, Adão ele precisava de uma ajudante. E Deus deu essa ajudante vinda do Senhor. Aprendemos também no estudo passado que o termo ajudante não diminui Eva, pelo contrário, ela a coloca como uma qualidade semelhante à do Senhor, que é como ajudador do seu povo. Então, ele mostra esse amor, esse cuidado que Deus colocou na mulher para tomar conta das pessoas, né? No caso do marido e dos filhos. E ela iria refletir a glória do marido. 1 Coríntios 11, 7. Eu vou abrir aqui. 1 Coríntios. Segunda. 1 Coríntios 11. Vai dizer o seguinte: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Então, aqui ele está falando dos costumes da época, né? Que era costume a mulher cobrir sua cabeça, e está falando aqui que ela é a glória do homem. Então, essa é a primeira, as primeiras definições sobre esposa, né? Que ela foi uma resposta à vida incompleta de Adão e que ela refletia a glória do marido. Infelizmente, né, como a gente já falou, ela foi a primeira a pecar. Então, ela escutou o tentador, mas da escuridão veio a luz. Então, assim, sobre o pecado de Eva, né? Muitas pessoas falam, o pecado dela foi comer o fruto, o pecado dela foi... Não, gente, o pecado dela, na verdade, foi não obedecer ao Senhor e duvidar da sua palavra. Então, Deus falou para ela, Deus deu uma promessa, né? Se você comer desse fruto, você vai morrer. E ela duvidou dessa promessa de Deus, ela duvidou do que Deus falou, ela colocou um será na cabeça dela. Será? Será mesmo que isso vai acontecer? E, gente, quão custoso isso foi, né, para ela? Ela não foi... Muitas pessoas falam que Eva e Adão foram amaldiçoados, mas eles não foram. Quem foi amaldiçoado foi a serpente. Eles apenas receberam consequências daquilo que Deus já tinha falado para eles que ia acontecer por conta da desobediência, né? Então, mas Deus, ele é tão misericordioso que mesmo assim ele não mexa aí, Bela. Mas não mexa aí. Não, filha, por favor. Mesmo assim, isso não impediu Deus de fazer com que ele fizesse, né, como a gente está falando, o florescer no meio dos espinhos. Então, o versículo de Jó que a gente leu essa semana, né, ao cheiro das águas brotará e será uma planta nova. Então, Eva, depois da queda, ela foi essa planta nova. Ela continuou a cumprir o desejo de Deus para a vida dela. Ela foi criada para reproduzir, para terem a imagem de Deus em seus descendentes. E Deus não brecou isso, né? Ele permitiu, ele deu graça, ele deu misericórdia para que ela continuasse a fazer a sua vontade. Então, ela seria a mãe de toda a criação. Ela daria a vida, né? E Elizabeth, no livro dela, a gente está estudando no livro As Mulheres Notáveis da Bíblia, de Elizabeth George.
ela fala assim, que eles, como eu, como mulher, posso dar a vida hoje. Os nossos esforços físicos, a gente pode dar vida em estar ajudando pessoas. A gente pode pregar Jesus ao outro, dando a vida eterna para as pessoas, né? Através do que nós estamos falando, eles podem aceitar a vida eterna. A gente pode trazer sorrisos ao nosso lar, trazer essa vida ao lar, um lar cheio de vida. A gente pode dar a luz e vida aos nossos próprios filhos, né? Como mãe. E os oferecer a vida eterna ensinando de Cristo. Então, nós como mulheres, sendo mães ou não, nós ainda podemos dar vida às outras pessoas, né? Eva também foi a primeira mãe. Então, ela fala na palavra que com a ajuda do Senhor, eu vou abrir aqui minha Bíblia para ler para vocês. Gênesis 4, 1. Essa foi uma ilustração que eu fiz há um tempo atrás sobre a sua imagem, ainda no estudo Por um Coração Consagrado. E essa daqui foi a que eu fiz da Eva agora. A ilustração da Ana Karen, eu colori, daí eu escrevi as coisinhas sobre Eva, e daí eu colei com a fita washi da nossa loja. Coloquei a fita washi da nossa loja. Daí tá aqui, ó, o versículo, junto com as virtudes, né? Que eu vi na vida dela. Isso a gente vai falar das virtudes no questionário. Ela fala assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Bela, você quer ir brincar no quarto do Thomas? Você está fazendo muito barulho. Vai brincar no quarto dele? Sim. Vai, Thomas, brincar com a Bela no quarto? Vá. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Então, ela, com o auxílio do Senhor, ela reconhece o cuidado de Deus para colocar na sua Bíblia, para colocar na sua vida, né? Ela reconhece o auxílio do Senhor para poder ter filhos, para poder colocar na sua vida esse ensino. Eva foi grata a Deus. Com ela, a gente aprende que naquele momento ele era tudo que necessitamos, né? Ele é tudo que necessitamos. Quais foram as perdas de Eva? A gente fala das perdas, né? Eva, com o seu pecado, ela perdeu muito. Ela perdeu um relacionamento perfeito com Deus, ela caminhava no jardim com Deus. Ela perdeu um casamento sem pecado, não consigo nem imaginar isso, né? Um casamento onde a gente não tem as cicatrizes causadas pelo pecado. Ela perdeu a inexperiência com o pecado. Eu não consigo também imaginar uma pessoa que não tem uma natureza pecaminosa, que tem que lutar contra isso, né, através do trabalho do Espírito Santo em sua vida. Eu realmente não consigo imaginar. Ela perdeu um lar perfeito. Não consigo também imaginar um lar perfeito, né? Um lar onde você tenha tudo da forma como você queria, uma coisa linda dentro do jardim. Ela perdeu um filho através do assassinato pelo outro filho, né? O seu filho Abel foi morto. E ela perdeu Caim, ela tinha 2 filhos, perdeu Caim, porque Caim, ele foi sim amaldiçoado por Deus. E ele foi enviado por Deus para longe de todos, né? Foi parte do castigo dele. O que é que a gente pode aprender com Eva para a nossa vida, né? Primeiro lugar, não julgar. Eu penso o seguinte, gente, sobre o pecado alheio, certo? A gente deve aprender, nós devemos ser sábias e aprender com o pecado dos outros. Lógico, alguns pecados de algumas pessoas, principalmente com relação a nós, nos deixam muito machucadas. Só que a primeira coisa, a gente tem que aprender a não endurecer o coração. Eu sei que isso é difícil, eu tô falando do fundo do coração. Porque algumas pessoas não vão se arrepender.
Eva, a gente tem aqui, na referência que ela fala, com a ajuda do Senhor, mostra que ela continuava com um relacionamento próximo com o Senhor à medida do possível, né? Porque agora ela pecava. Mas ela tinha o Senhor perto. O Senhor fez roupas para ela. O cuidado do Senhor continuava na vida dela. Então, a gente, né, muitas vezes julga muito. Oi. Tommy quer tomar um banho e ele não vai ficar no quarto. Ele quer tomar um banho sozinho. Ele quer tomar um banho sozinho. Tá, agora não. Você pode pegar ele e brincar no quarto, por favor? Yeah. Vai lá, meu amor. Mamãe tá já terminando. Faltam 3 coisinhas aqui. Mamãe termina, tá bom? And then you can come play with me on top. Depois a mamãe vai brincar com você e com o Thomas. Obrigada. De nada, meu amor. Oi, meninas. Pronto, vai lá. Ela dizendo oi, mami. Aí, a gente tem que ter o cuidado da gente não julgar, principalmente uma pessoa arrependida, certo? Porque uma coisa é a gente se entristecer e por pessoas que não se arrependeram, né? Pessoas que nos machucaram, pessoas que continuam em pecado, e a gente falar do erro e ficar irritado, entregar a Deus, pedir perdão, pedir que essa pessoa esteja se arrependendo. Outra coisa é a gente colocar na cruz, praticamente, uma pessoa que se arrependeu, uma pessoa que já teve o seu relacionamento restaurado com Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente condenar o pecado, mas que o pecador fique nas mãos de Deus, não nas nossas. Deus não nos fez juiz. A gente deve exortar com amor, a gente deve falar para a pessoa que ela está errada, e o resto deixar com Deus, né? Fazer o que a gente precisa fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até com as mulheres da Bíblia, a fazer isso, né? Nós sabemos da vida delas, nós sabemos o que a Bíblia nos conta sobre elas, mas nós não sabemos tudo. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Na forma como a gente vê. O que é que a gente pode aprender com a vida de Eva para a nossa vida hoje? Primeiramente, a fidelidade de Deus. Deus permaneceu fiel a Eva, mesmo depois de uma quebra de relacionamento. Jeremias 29:11. Vou abrir aqui para vocês. Jeremias 29. Ellen, reconhece. Peraí, meninas, eu venho já. Pega o Leãozinho e o Pepe ali. Obrigada, princesa. Me dê pra mamãe. Pronto, Bela. Agora minha filha assiste mamãe e termina já, viu? Pronto. Meninas, olha, essa pintura, ela não é uma foto impressa colorida. Ela é uma foto do acampamento Batista Peniel. E o que eu fiz? Eu imprimi em escala de cinza e eu pintei com lápis de cor. Olha, Aline. Deixa a Aline ver. Olha, Daisy. É em Iguatu, esse acampamento. Foi o acampamento que eu ouvi pela primeira vez as verdades de Deus sobre a salvação. O pai do meu marido era diretor. E daí essa gravura eu coloquei do lado do versículo
não tem a ver com estudo, mas eu vou ler para vocês. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, ele nem deixará de dar fruto. Eu sei, Deise, isso aqui foi na época da cheia, né? Na época que tava cheio lá. Ai, mas enfim, esse aqui é o acampamento que marcou minha adolescência. E daí, quando eu penso em árvore junto às águas, não tinha como não pensar, né? Quando eu tava lá. As meninas que eu tô falando, a Deise e a Aline, elas são da mesma região que eu, então elas conhecem o lugar. Vamos lá, meninas. Pronto, esse daqui. Eu estou procurando Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, o Deus que prometeu isso é o mesmo Deus que cuidou de Eva depois da sua queda. Então, Deus, ele promete pra gente que ele tem uma esperança e um futuro pra gente. Então, a gente pode crer na fidelidade de Deus. Crer nas promessas de Deus. Tudo podemos em Deus. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Ele fica falando aqui que ele aprendeu, né, a estar contente em toda situação. E depois ele fala que tudo ele pode naquele que o fortalece. Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que o contexto que ele está falando é que a gente, o poder de Deus na nossa vida é suficiente para nos ajudar a fazer sua vontade. Então, é isso que ele tá falando. Ele tá falando de tribulações, né? Ele tá passando por tribulações, ele tá aprendendo a estar contente em qualquer circunstância, com pouco, com muito. Ele não tá falando que ele pode, né, qualquer coisa que ele quiser. Não, não é isso. Ele tá falando que ele pode suportar essas tribulações, essas dificuldades, com a força do poder do Senhor. E a mesma coisa com Eva, né? A gente aprendeu que as promessas de Deus são reais. O pecado realmente tinha consequência de morte, como Deus falou, e que a gente tudo pode nele, né? Essa é uma promessa que ele dá. E a gente pode crer na bondade de Deus, porque nossa falta de esperança não nega sua bondade. Salmo 30, versículo 5. Salmo 30. Versículo 5. Vou levantar aqui para vocês poderem ver. Pois a ira só dura um instante, mas o seu favor dura uma vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então, ele fala da bondade do Senhor, né? Que a bondade do Senhor, ela não está proporcional a quão bom nós somos. Graças a Deus, né? Porque existe a graça, existe a misericórdia. Eu sei que às vezes a gente quer, quando alguém faz mal pra gente, a gente quer que Deus seja justo naquele momento, né? Que Deus inflita naquela pessoa, que ela possa se arrepender. Só que ele não faz isso nem com a gente, né? A gente também é mal, a gente também faz coisas que desagradam a Deus. Mas ele tem o tempo certo para todas as coisas, né? E a gente tem que confiar na bondade de Deus, nesse constante cuidado de Deus. E a bondade dele é quem ele é bom. Não significa que a nossa vida vai ser confortável o tempo todo, né? E a última coisa, Eva, ela foi criada à imagem de Deus. Essas são coisas que nós, como mulheres, temos características, né? Com relação que nós herdamos de Eva, como seres. A imagem de Deus,
Nós somos racionais, nós temos a capacidade de pensar com a nossa consciência. Nós somos belas, nós somos inteligentes e nós somos criativas. Então, são características da imagem de Deus que nós herdamos, né? Então, é isso, meninas. Aqui é um estudo, né, no livro Mulheres Notáveis da Bíblia, de Elizabeth George. O último estudo eu vou estar agendando com vocês para a próxima semana sobre Eva. E a gente vai estar falando no questionário, aquele questionário que tem no livreto. Vocês vão estar respondendo esse questionáriozinho aqui na parte de trás. As meninas do planner têm uma folha. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir. Meu. Pronto. Vou mostrar para vocês. Esse questionário aqui, ó, de aplicação pessoal e o histórico. A gente vai estar respondendo juntas. Sim, eu vou colocar a foto. Eu tô colocando as fotos de maneira devagar, para que eu não atropele vocês. Que vocês tenham tempo de estar estudando, né? Pesquisando antes de eu estar colocando as fotos. Para que vocês não pesquisem do meu, né? Vocês pesquisem por si. Aqui tá o questionário histórico do livreto. E daí a gente vai estar respondendo isso no último estudo sobre Eva. E daí a gente começa Sara no mês de março. A gente vai começar a Sara. Essas referências eu leio. Vou mostrar para vocês aqui. Essas referências aqui, gente, eu leio. E daí eu vou marcando em cima os que eu li. E daí eu vou colocando as legendas na minha Bíblia. Mas eu vou explicar mais sobre elas quando eu estiver falando Ai, gente, qual a palavra? Quando eu estiver falando no último estudo, né? No questionário. Então, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vou deixar aqui um tempinho se vocês têm alguma dúvida. Depois eu vou me indo aqui. Ver se vem alguma coisa. Esse livro não conheço em português, Andressa. Mas ele é tão bom, gente. Ele tem todas as mulheres. A boa parte da lista das mulheres eu peguei dele. Vou mostrar pra vocês. Ele é meio velhinho, sabe? Ele é velhinho assim. Ele é de 2003. Olha, tá vendo aqui todas as mulheres que tem? Eva, Sara, Rebeca, Joquebede, Miriam, Raabe, Débora, Ruth, Noemi, Ana, Esther. Tem várias mulheres nele. Previsão de quando será o estudo sobre Sara. Sara começa em março. Então, eu quero fazer o primeiro estudo sobre os espinhos de Sara no começo do mês. E daí, a mesma coisa eu vou ficar fazendo outros pequenos, assim, sobre as outras tópicos, né? Na mesma pessoa. Tem livros dela, só que eu nunca vi esse. Se você puder encontrar, se você quiser compartilhar o link, se chama As Mulheres Notáveis da Bíblia. Eu sei que tem um de Marcarto, que também é com o mesmo nome, As Mulheres Notáveis da Bíblia. Mas não tem, eu nunca vi esse de Elizabeth George específico. Pronto, meninas, eu vou indo aqui agora. Hoje, cuidar de algumas coisas na casa, ensinar a minha pequena o livro da igreja. Eu tenho várias atividades aqui para fazer. Um beijo para vocês. Deus esteja abençoando a vida de vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.